Bom dia, meninas, bom dia! Bom dia, como vocês estão? Capítulo 6. Como estamos? Tudo bem? Tudo bem? Já estão organizando, pensando na nossa quarta-feira, no sábado? Me contem tudo, eu quero saber como que estão as organizações para sexta, para sábado, ou para sexta, para quarta e para sábado. Bom dia, meninas, bom dia. Olha, tem gente que já tá se organizando, já falou com a família. Bom dia, bom dia. Tudo certo, Alice? E uma estão gravados. Só que a Gia, ela não consegue colocar pra mim todos os dias, sabe? Aí ela vai colocando, mas a gente vai deixar lá, tá? Logo, logo vai ficando tudo lá. Fiz ontem o chá da virada. Foi, Sil, que lindo. Daqui a pouco a gente vai lá no grupo que eu quero ver as coisas de vocês. Bom dia. Hoje tem aula na comunidade também. Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Tudo bom? Quando que vai ter o meu primeiro chá desse ano? Deixa eu olhar aqui. Ai, gente, eu mostrei pra vocês minha agenda. Ai, olha que fofa. Deixa eu só olhar aqui o calendário. Ai, gente, agora eu tenho uma agenda pra dizer que é minha, de 2026, que eu já tava agoniada. É semana que vem o primeiro chá. Semana que vem. Bom dia, bom dia. Linda, né? Eu também gostei muito dela. Ficou bem bonitinha as folhas, olha. Aí ela tem uma coisinha assim, ó. Ai, Jesus. Pra você colocar, ó, fechar. E é douradinha, coisa mais linda aqui. Achei bem bonitinho. Douradinho. Ficou fofa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, Francisca, hoje eu quero te enviar isso hoje, tá bom? Enviar tudo lá no grupo. Vou ensinando tudo lá no grupo. Vocês viram, né, o nosso próximo livro? Vocês viram, né? Eu mandei pra vocês. Desde o ano passado eu tô querendo ler aquele livro com vocês, sabe? Desde o ano passado. Aí eu falei, não, então agora nós vamos ler ele. Então, já desde a época lá do... deixa eu ver... Da Raiz da Rejeição. Aí eu fiquei entre nós, né? A Joelma tá perguntando se a aula de quarta vai ficar para a comunidade. Vai ficar, sempre fica lá salva. Aqui os devocionais ficam salvos para vocês. A aula de quarta-feira, ou a aula que a gente vai dar na quarta-feira, vai ficar salvo para vocês. Então fica tudo lá na comunidade. Fica tudo lá na comunidade, tá bom?
Então vamos começar, gente? 7h11, vamos que a gente tem muita coisa para falar hoje. No final a gente termina de dar os recados, que aí já chegou todo mundo, né? Então vamos lá, então vamos começar. Vamos fechar nossos olhos. Entregando ao Senhor Jesus mais uma semana, né? Onde nós estamos tendo a oportunidade de juntas crescermos em unidade, em comunhão, porque quando estamos unidas, com as nossas mentes unidas, com os nossos corações, Jesus disse que ali estaria. Então, a certeza plena da presença de Jesus neste ambiente, porque ele não é representado por tantos lugares, nós estamos tão unidas que o ambiente ele é único. Obrigado, Senhor amado, pela tua presença. Espírito Santo, passeie, vai de encontro a cada coração nesta manhã, Senhor. Cada coração que precisa de ti, Jesus querido. Cada mente, Senhor, que precisa de ti. Vai, Senhor amado. Derrama as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada família. Vai restaurando, visitando, Senhor. Em nome de Jesus. Que esta manhã, tudo que aprendermos, possa ser como um farol para as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Jesus amado, por mais um dia. Amém. Amém, meninas, amém. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Tem alguém aqui hoje? Eita, desculpa. Tem alguém aqui hoje vindo pela primeira vez? Alguém? Como faz para entrar na comunidade? Então, nós vamos provavelmente abrir as vagas, né? Quinta, sexta-feira, a gente vai estar abrindo as vagas. Fica por aí que a gente vai explicar melhor, né? Então, a gente vai abrir as vagas agora nesse mês de janeiro para quem quer ser anfitriã, para quem quer começar um propósito, para quem quer viver algo novo. Janeiro é o mês ideal, né? Pra gente começar os projetos novos. Eu comecei vários aqui, graças a Deus, né? Janeiro é aquele mês pra gente impulsionar, a gente, então a gente vai abrir as vagas, tá bom? Olha, tem muitas meninas novas hoje, gente. Vamos dar boas-vindas para elas. Olá, que lindo! Tanto de meninas novas. Vocês já estão no nosso grupo do devocional? Sejam bem-vindas. Nós estamos estudando o livro de Neemias e no livro de Neemias a gente está trazendo estratégias para o nosso ano e tá sendo assim incrível. Tem as outras, né? As outras cinco lives, elas ficam no YouTube, né? E depois vocês entram no grupo que a gente manda para vocês as outras, porque foram aulas assim muito profundas, né, meninas? O Senhor vem conversando muito com a gente. Cada dia, sexta-feira eu saí daqui, não conseguia nem levantar da cadeira, só para vocês terem ideia, assim, de tão a presença do Espírito Santo, assim, tão forte, né? Coisa mais linda. E é isso, né? Então, vamos começar. Nós estamos no capítulo 6. Nós já vimos ali, então, que os muros começaram a serem construídos, né? Neemias e todo aquele grupo começou a começou a construir o muro. E os muros já estavam quase prontos. E aí a gente vai ver aqui a oposição continua, o nome do capítulo, tá bom? E a minha Bíblia, às vezes vocês estão aí acompanhando pela Bíblia de vocês, a minha Bíblia é a NVT. Então a NVT, ela tem uma linguagem mais moderna. Então por isso às vezes a gente fala, Fê, qual é a sua Bíblia, né? Porque fica diferente, mas eu amo, gente, eu amo a NVT, né? Então é mais fácil, ela é mais clara, né? Ela é maravilhosa. Tá? Eu vou colocar lá no grupo do YouTube de como que você acha, na Casa da Fê, tá? Na Casa da Fê. É o mesmo do Instagram, na Casa da Fê. Neemias defende os oprimidos. Vamos lá? Por esse tempo, alguns homens e suas esposas... Ah, não, desculpa, gente. A oposição continua, foi mal.
Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos descobriram que havíamos terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sambalate, Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Então, olha só que interessante, né? Sambalate, Tobias e Gesem eram aqueles que eram os inimigos ali, que não de Neemias, que não gostariam que fizesse os muros, né? Então, eles eram inimigos. E aí, o que eles fazem? Quando eles estão ali, né, atrapalhando, mas mesmo nessa condição, né, lembra que Neemias colocou proteção nos muros, colocou guardas nos muros onde os muros estavam mais baixos, eles faziam oração, uma mão era um instrumento de trabalho e a outra era a espada, né? Então eles se rodearam de proteção e nem a intimidação, nada daquilo fizeram eles pararem. E eles continuaram. E aí, eles souberam que os muros estavam ali sem brecha, sem nada, mas ainda existia o quê? Uma porta aberta. Eles não tinham concluído ainda totalmente a obra. E nesse cenário, o que eles fazem? Não, a gente precisa fazer com que Neemias saia dali, né? Então, olha lá, eles sabendo que eles planejavam. Aí então Sambalate e Gesem enviam uma mensagem pedindo que me encontrasse com ele num dos povoados da planície de Ono. Então ele chama ali, né, eles para Neemias para poder então, né, atrapalhar mesmo, né, ou então às vezes até tirar a própria vida de Neemias, né, para que eles não conseguissem então concluir a obra. Então, aí sabendo que eles planejavam fazer o mal, Neemias, ele estava esperto, ele estava antenado, ele sabia o que estava acontecendo. O que ele faz? Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido em uma obra muito importante e não posso ir, né? Então, por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. A cada vez ele respondia da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato, olha isso daqui, gente, entre as nações vizinhas, e Gesem confirma que vocês judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem ao seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que me venha conversar comigo. Então, ele começou a inventar boatos, né? Fofocas, mentiras, né? E aí, com aquelas mentiras, ele ficou sabendo daquelas mentiras e olha a resposta de Neemias: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estava apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continue o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois, fui visitar Semaias, filho de Elaías e neto de Metabel, que não podiam sair da sua casa. E ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite, seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaias, mas que ele havia sido contratado, olha aí os falsos profetas, hein?
havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderia me difamar e me desacreditar. Lembra-te-me, ó Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalat. E lembra-te da profetisa Noadia, de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Gente, olha só, né? Aqui a gente vai ver duas coisas muito importantes. Primeiro, a distrações, que a gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre distrações. E também aqui vai se falar sobre discernimento, né? É uma das duas palavras que eu tiro muito forte desse texto de hoje e é algo muito forte para mim e para você, minha jovem senhora, que queremos reconstruir os muros das nossas vidas, aonde estão os pontos mais baixos. Às vezes o seu muro não está derrubado totalmente, mas existem áreas da sua vida que os muros estão baixos e fragilizados e a gente precisa olhar para esse lugar. E a gente, desde o primeiro dia, nós estamos refletindo sobre esses lugares, né? Sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida de intimidade com Deus, sobre a nossa saúde. Tantas áreas da nossa vida que elas devem ser olhadas, elas devem ser organizadas e que nós vamos colocar os nossos sonhos, não é? Na quarta-feira estaremos juntas colocando os nossos sonhos no papel, mas a gente precisa, lembra que a gente já estudou, nós precisamos olhar para esses lugares, haver arrependimento, né? Mudança, né? É necessário a gente reparar as nossas faltas, para que esses muros subam, para que a gente reconstrua, para que as coisas subam da maneira correta. E aqui, né, a gente vê claramente os inimigos tentando, né, tirar o foco. O foco, Neemias estava lá no muro, subiu lá, não estava construindo. E eles queriam tirar ele ali do lugar dele. Queriam tirar ele do posicionamento dele, do lugar onde ele estava ali inserido, fazendo a tarefa dele. Né? E a ocupação, gente, aqui é uma coisa muito importante. Uma mente vazia, uma mente desocupada, é uma mente que se ouve fofoca, é uma mente em que o mal chega e atrapalha, o mal chega e perturba. Por quê? Porque mente vazia, como diz, né? Oficina do diabo, não é? Então aqui, por que Neemias não deu muita trela ali? Por que não deu tanta importância? Porque ele estava ocupado, gente. Às vezes as nossas mentes estão muito distraídas, desocupadas. Às vezes você acha que eu estou muito ocupada, mas se você for pegar as suas ocupações, são ocupações que não te protegem. Né? E como é importante, olha, o trabalho, o serviço no bem, ele nos protege do mal quando estamos realmente envolvidas naquela tarefa, com o nosso coração alinhado no desejo, no propósito. Vem os barulhos externos, vem as fofocas, vem as maledicências, vem o mal querendo interromper, mas a pessoa, se ela está ali com seu olhar em direção àquele trabalho, pode vir o medo, pode vir a preocupação, pode vir essas coisas, mas isso não vai distrair e não vai tirar aquela pessoa do foco. Então, muitas vezes, nós desistimos daquilo que nós nos colocamos para realizar porque a gente verdadeiramente não estamos comprometidas com aquela tarefa. Como é importante nos comprometermos e a gente entender o propósito. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o chá de mulheres e que virou a chave e eu vi que aquilo ali era uma tarefa para mim. Gente, vieram desafios? Vem sempre. Por exemplo, hoje liderar um grupo de mulheres, né? Estar à frente de um grupo de mulheres, né? Anfitriãs, também não é fácil.
Vem as intimidações, vem as palavras, o mal usa as nossas preocupações, usa as nossas fragilidades, mas quando você tá ali, você vira a sua chave, você encontra o seu propósito, minha amiga, vem bomba de cá, vem bomba de lá, vem desafio de cá, a gente pode até andar um pouquinho mais devagar, né? A gente pode até, mas a gente não desiste, a gente permanece. A gente permanece. Então, a gente precisa realmente se envolver com os nossos corações e olhar para aquilo. Qual é o propósito naquilo? Neemias estava com o coração ali que ele queria de fato. Não era para agradar fulano, não era para se amostrar para Beltrano, eram desejos reais, né? Então, quando a gente entende um propósito maior, quando aquilo ali está acima da gente, quando está acima, é muito maior que a gente vai se esforçar, nós vamos colocar o nosso coração, nós vamos alinhar esse coração para realizar aquela tarefa. Às vezes você tem aí, tá com o seu casamento fragilizado, você sabe que ele é importante, você entendeu que isso foi o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Você não vai se distrair do que você tem para fazer. Então, muitas vezes, o que faz a gente desanimar, o que faz a gente se distrair, o que faz o vento vir derrubar, é porque, de fato, nós não estamos tão focadas naquilo. O nosso olhar tá querendo, mas não tá querendo. Então a gente precisa olhar e entender que o serviço do bem, quando eu me ocupo no bem, quando eu estou ocupada naquilo, fazendo algo, né? Uma tarefa, seja uma tarefa simples, às vezes a gente está arrumando uma casa, às vezes você está ensinando o filho uma lição de casa, quando você está ali focada naquilo, seja você servindo na igreja, né? Estudando para aplicar alguma coisa na sua igreja, sendo uma anfitriã. O que eu vejo muitas anfitriãs falando assim, Fê, olha, mulheres que às vezes estavam com a autoestima muito baixa, mulheres que estavam entrando na depressão, estavam desanimadas com a vida. O que eu vejo? E eu vejo no rostinho delas, né? Como a gente tem aula toda semana, às vezes eu observo, né? Às vezes elas chegam com aquela carinha assim de desanimadas, e depois a gente vai vendo um outro semblante, elas começam a fazer o chá, elas começam a se ocupar no chá, a cuidar, estudando a palavra, tirando um tempo para fazer algo para alguém. Gente, isso é proteção para nós. É uma mente que é blindada, que realmente era uma mente que estava ociosa, era uma mente que estava com o tempo desocupado. Aí ela começa a criar outros ambientes, uma mentalidade diferente, começa a caminhar com outras pessoas, começa a falar de assuntos edificantes, entende que ela pode ser alguém, e o serviço, o trabalho manual, o trabalho mental, tudo isso alinhado, isso vai fortalecendo, e às vezes vão vir, né, os ataques espirituais. Vai vir os ataques espirituais, vão vir os pensamentos, vai vir... Mas a pessoa, ela tá tão comprometida, ela tá com o coração dela tão alinhado naquilo ali, que pode vir um barulho. Ela, não, deixa isso pra lá. E ela vai, e ela faz como Neemias. Não, eu não posso parar a obra. Eu não posso. Eu não posso parar a obra. Né? E aí ela vai. Isso aqui é uma proteção, gente. Neemias, ele foi protegido espiritualmente por estar na obra. Não como a gente fica aqui o tempo todo, às vezes falando assim, ai meu Deus, os ataques, ai, as retaliações. Minha amiga, você está sendo protegida. Neemias estava aqui o tempo todo, vinhas investidas, mas ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia daquela tarefa que estava nas suas mãos. Então, os barulhos externos não atrapalharam ele. Né? E é impressionante isso. E isso me deu muito esse feeling, essa percepção. Como é importante, né?
estarmos com os nossos corações alinhados àquilo que o Senhor quer que façamos. Porque vão vir as investidas, vão vir os barulhos, vão vir, né? Lembra que a gente estudou nos primeiros capítulos? Quanto maior o trabalho, maior o barulho que ele vai ocasionar, e a gente precisa estar preparado para isso. Precisamos estar preparadas, né? Então vamos lá. E aí ele fala assim, ó, eu tô fazendo uma grande obra, né? Então o inimigo muitas vezes ele vai fazer com que a gente se afaste do nosso propósito, com distrações, né? As distrações inofensivas. E aí, as distrações, elas são de todas as ordens, gente. Elas são de todas as ordens. Por exemplo, às vezes, o nosso telefone, o smartphone, ele é uma distração, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas quantas vezes a gente está aqui rolando feed, né? Quantas vezes nós estamos por aqui em redes sociais? Muitas vezes quando eu tô fazendo alguma coisa e aí chega o medo, uma preocupação, aí você começa a focar no medo, na preocupação, sai da rota daquilo que você tá fazendo, né? Às vezes alguém chega, fala alguma coisa pra você, você desanima. Isso é uma distração. A pessoa chegou aqui, ela tirou você do seu foco e você se permitiu ir por esse lado. Então, nós precisamos olhar muitas vezes para as nossas vidas, o que está sendo distrações, o que está me tirando do meu foco, né? O que está tirando do meu foco, daquilo que eu me comprometi com o meu ano, com aquilo que eu vou realizar, né? Pense nisso também. Como que a gente pode aprender a remir melhor o nosso tempo, administrar melhor o nosso tempo? Porque tempo, gente, é algo que a gente não consegue mais pegar ele novamente. Deixa eu pegar o dia de ontem. Não tem como, né? O nosso tempo, ele vai embora. E às vezes a gente passa um dia e a gente não aproveita da melhor maneira. Muitas vezes estamos tão preocupados. Uma coisa que eu vejo muito forte, sabe? A gente fica muito presa às nossas dores. Obrigada. Põe mais um pouquinho de água. Meu marido trouxe um chá aqui, gente. Não tem problema não, põe um pouquinho de água aí e tampa. Muitas vezes a gente tá tão presa às nossas dores, às coisas que aconteceram no passado. Aí você tá vivendo ali, isso é uma distração. Quando a gente sai do foco, daquilo que nós estamos ali no hoje, no aqui, no agora, seja passado, seja excesso de futuro com ansiedade, isso é uma distração. Ele nos tira do nosso foco, tira daquilo que nós vamos fazer, né? É uma batalha da mente, a gente já estudou sobre a batalha da mente. Então nós precisamos ter clareza, e aí a gente precisa ter discernimento, porque olha como Neemias ele tinha discernimento. É impressionante isso, né? Ele falou, estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. Por que eu deveria interromper o meu trabalho para me encontrar com vocês? Ele tinha um discernimento. E o discernimento, gente, quando a gente pensa assim, né? O que é o discernimento? É a gente saber, né? O que é certo, o que é errado, né? O discernimento é isso, a gente entender o que não é bom, o que é bom. E o discernimento é essa capacidade da gente perceber com clareza, indo além da aparência das coisas. Porque muitas vezes o que parece ser não é. Né? Então, é saber distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Se a gente pensar assim fisicamente, se a gente parar para pensar assim, né, materialmente, a gente pensa assim, é uma pessoa com sabedoria, né, uma pessoa com discernimento. Mas e da onde que nasce esse discernimento? O discernimento, ele nasce da intimidade com Deus. O discernimento, ele nasce muito daquele momento que você está com o Senhor, que você busca na sua palavra, você tem um conhecimento, uma habilidade para você saber o que é certo e o que é errado. Por que o povo perece?
A Bíblia não fala? Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. O conhecimento, ele também te ajuda no discernimento. Mas aí você conhece, mas você precisa estar aos pés do Senhor. Você precisa buscá-lo no seu coração. E essa intimidade vai fazer com que te dê uma sensibilidade, uma percepção dos cenários. Você tem uma percepção clara das coisas. Então a gente precisa, para a gente sermos mulheres que têm um discernimento, que têm sabedoria, ela vai ser construída, gente, aos pés do Senhor. Estando com Ele, buscando nele. Até mesmo para a gente não ficar presa, para a gente não se distrair no meio do caminho. Né? Porque, aqui ele começou, primeiro ele usou o ataque da calúnia, primeiro ele chama Neemias, né? Chama ele para, quer tirar ele ali do lugar dele, aí ele não vai. Depois ele usa outra arma, que é o que? A calúnia e a difamação. Então Sanbalat envia ali uma carta falando, né? Que viu que ele estava querendo ser rei, nananã. Mas, olha que interessante, Neemias não fica lá, ele não desce do muro para ir discutir. Quantas vezes nós nos fazemos isso? Olha que distração. Às vezes você está realizando uma tarefa, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Aí começam as fofocas, as maledicências, as calúnias. E aí você perde o seu tempo, energia, vida, querendo se justificar. Aí começa a brigar, sai do seu foco, né? Sai ali daquilo que você está fazendo para poder se ocupar com a fofoca alheia. Então, a gente tem que prestar atenção, discernir. Será que eu preciso mesmo parar de fazer o que eu estou fazendo para ir discutir com as pessoas? A nossa luta não é contra a carne, gente. E muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para tirar você da construção do seu muro nesse ano. E é tão interessante porque uma das palavras quando eu fiz o chá da virada era justamente essa. Não se distraia. Não se distraia. Não perca o seu foco, porque se você perde o foco, nesse ano nós vamos ter muitas distrações. E uma delas vai ser Copa do Mundo, uma delas vai ser política, uma delas vai ser os barulhos do mundo. Mas o nosso olhar, ele deve estar atento a Jesus e naquilo que você foi convidada, convocada a fazer. Então, cuidado, a gente tem que cuidar mesmo, olhar para o nosso tempo, gente, ele é escasso. Eu já tenho 42 anos, eu não sei, minha jovem senhora, quantos anos você tem, mas a certeza plena, a gente pode ser chamada a qualquer hora, né? Com 20, com 10, com 15, com qualquer idade, com 40, com 50, mas uma certeza eu tenho, eu já dei a minha primeira grande volta na vida, no mundo. Então a gente não pode se distrair. A gente não pode achar que nós temos todo o tempo do mundo. E quantas de nós estamos ali, olha, presas, distraídas, sem foco naquilo que é importante. Às vezes fazendo escolhas que não são tão necessárias. Por que tanta dor, gente? Porque muitas vezes o nosso olhar está onde não é para estar. O nosso olhar não é para... Às vezes a gente tá ali querendo viver a vida do outro, né? Querendo ter a história do outro. E perde, olhando para a grama do outro, que para você às vezes parece estar mais verde. E aí você esquece de olhar pro seu... Igual aquela história lá da janela, né? Da mulher que começa a falar que a roupa da outra tá mal lavada, e na verdade não era a roupa da mulher que tava mal lavada, era a janela dela que não tava limpa. Então às vezes a gente tá tão distraído com a roupa do outro, com a casa do outro, com o filho do outro, e a gente esquece de olhar pro nosso. Então, que a gente não se distrai esse ano, uma palavra de ordem aqui na reconstrução dos muros, Neemias nos ensina, não se distraia.
Não prestando atenção na calúnia, na difamação, na fofoca. Não saia do seu lugar. Às vezes você fala assim, olha, eu vou começar a ir pra igreja e tal. Aí a primeira amiga que chega vai vir. Por exemplo, o culto no lar que nós vamos fazer sábado. Prestem bastante atenção. Um culto no lar é algo muito sério. É algo assim, a gente vai fazer de uma forma leve, vocês vão ver, eu vou entregar o roteiro pra vocês, é de uma forma leve, é de uma forma tranquila, é bom, vocês vão ver, a sua família vai amar quem nunca fez. Por exemplo, eu tenho alunas e tenho mulheres que participaram fizeram os outros cultos no lares, né? Tinha mulheres que tinham dificuldade do homem, falava culto, o homem não aceitava de forma nenhuma. E ela falou assim, Fernanda, meu marido aceitou, ele amou esse momento, ele quer que a gente faça mais momentos assim. Então, mas deixa eu te falar, vai vir uma dor de barriga, vai vir um menino que vai querer brigar com o outro, o marido vai fechar a cara, você vai se irritar, a vizinha que vai te mandar mensagem, a amiga que vai querer te encontrar, aí vai vir N's e N's distrações lá fora. Mas você tem que estar com seus olhos fixos naquilo que é para a construção do seu muro. Quem mora sozinha, Ilma, faça você. O culto no lar, você não está sozinha. O Espírito Santo vai estar com você. Tá bom? Você faça você, bonitinha na sua casa, prepare a mesa pra você, prepare sua comidinha, se arrume, fique bonita pra você e você vai estar com o Espírito Santo. Mas se você quiser convidar uma amiga, fique à vontade, tá bom? Você pode chamar. Mas se quiser fazer sozinha, faça sozinha, não tem problema nenhum. Eu cansei de fazer o culto no lar sozinha, não porque eu morava só, mas é porque muitas vezes não dava a família não tava e eu não ia adiar o dia e eu fazia. Faça, tenha comprometimento, tá bom? Lucia, eu vou ensinar vocês a fazer o culto, tá bom? Vai ter um dia aqui que eu tô achando que a gente vai, ou a gente marca um outro horário, ou dentro do devocional, em vez da gente ter o devocional, eu explico pra vocês, a gente tira uns 15 minutinhos, eu vou explicar, tá bom? Então, vai ser cada uma na sua casa, às 19 horas, né, que a gente combinou, tá bom? Então, você vai orar da sua casa, eu vou orar da minha, vai ser maravilhoso. Então, não se distraia, tá bom? Então, atitudes de Neemias, ele não se defende, né? Ele ora a Deus, ele pede para Deus que fortaleça as mãos dele, né? Então, olha só, cadê aqui? Versículo 9. Peraí, gente. Gente, minha vista também, eu tô começando a ficar bem jovem senhora, que minha vista já tá ficando ruim. Então, prosseguir, o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não devia andar no temor de Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Né? Então, nós precisamos ter o discernimento, meninas, tá bom? E ali a gente vê outra coisa, um falso profeta, né? Depois vem, olha a distração, um falso profeta. Um falso profeta, cuidado, né? Cuidado se você gosta de ficar indo atrás de profecia, de ir atrás de profeta, né? Ficar aí procurando esses lugares, ali tem um profeta, aí vai atrás, olha, cuidado com isso. Cuidado, porque muitas vezes, gente, a gente não sabe, né, o nível ali de comprometimento daquela pessoa. E às vezes a pessoa ela é usada, viu? Pro mal, não pro bem. E tira você do foco total. Vou tomar um chazinho aqui, gente, de hortelã. Então, tenha discernimento espiritual. E ele teve, olha aí como é importante. Se estamos ligados ao Senhor, se o nosso coração está diretamente na fonte, vai vir essas profecias de mentira, você vai perceber que aquilo ali é de mentira. Né? Você vai entender que ali tem alguma coisa errada, né? Então, Semias, tenta enganar Neemias para que ele se esconda no templo, né? E aí, ele não se rendeu àquilo ali, ele entendeu que aquilo era mentira, e nem toda mensagem espiritual vem de Deus, gente. O medo, ele nunca deve conduzir
nos conduzir à desobediência. O medo, ele não pode nos induzir a sermos desobedientes. Então, precisamos conhecer a palavra, nós precisamos agir conforme está escrito na palavra e não por medo, né? Não ficar com medo de fazer o que é certo, não, viu? De maneira nenhuma. Então, precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados, e mesmo que pareça espiritual. Porque, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Deus, ele jamais vai trazer uma mensagem que vai de contra aquilo, os princípios que estão ali. Os princípios de Deus são princípios de Deus. Eles não... Por exemplo, se eu soltar essa caneta aqui, o que vai acontecer? Pode ser o que for que eu soltar aqui. Isso aqui é uma lei. É uma lei física da natureza que Deus colocou. A lei da gravidade, né? Da mesma coisa são as leis dele, gente. Aqui é uma lei material, né? Uma lei que acontece fisicamente na terra. A gente planta, a planta vai crescer. Existe uma lei de Deus na terra, né? Na parte da organização da terra. Mas existe também as leis morais dele, né? E as leis dele, ele não burla a lei dele. A lei é lei. Ele não é como eu e você. Um dia a gente quer uma coisa, no outro dia a gente quer outra. Instáveis. Não, Deus é estável e a sua lei é estável. A lei de Deus, ela é diferente da lei do homem. A lei do homem, ela muda, né? Ela vai mudando ao longo do tempo, ela vai modificando. Mas a lei de Deus, ela é eterna e ela não muda. Então, ele jamais vai trazer uma palavra que vai fazer com que você se torne inimigo de alguém, que vai contra os princípios. Então, ele não negocia, isso mesmo. Então, que a gente preste atenção, tenha discernimento, né? Então, ele percebeu claramente que era um falso profeta que estava ali, um falso profeta. Então, o muro, ele foi terminado com 52 dias. Então, foi algo assim, extraordinário. Algo extraordinário. Então, os inimigos reconhecem que a obra foi feita com a ajuda de Deus. E Neemias permanece firme, apesar das pressões que ele estava vivendo. Então, a fidelidade a Deus, gente, ele traz honra para a nossa vida. E a fidelidade traz honra a Deus. Nos mantermos firmes, né? Nos mantermos no lugar, no propósito. A gente vai cumprir essa tarefa e aquilo ali, ele vai exaltar o nome do Senhor. Mas quando a gente também faz ao contrário, né? A gente também envergonha, né? Então, o propósito de Deus se cumpre, apesar de toda a oposição. Então, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, minha amiga, independente da oposição. Mas o Senhor quer que você esteja posicionada, que você não se distraia. Tem coisas que você vai viver esse ano, se você se permitir estar como Neemias, na obra, fazendo, construindo. Não adianta a gente colocar lá no quadro dos sonhos e esperar que as coisas vão cair do céu sem um posicionamento nosso. É necessário que eu e você tenhamos posicionamento, que nós façamos a nossa parte, que cumpramos a nossa tarefa. Qual era a tarefa de Neemias? Consertar os muros. A parte material ele estava fazendo. Então, eu e você, nós temos tarefas, e você sabe aí o que você precisa fazer. Se não sabe, você precisa parar. Eu estou recebendo muitas mensagens essa semana lá na caixinha de perguntas, muitas. Fê, eu tô sem foco, eu não sei, por que não para? Tá distraída, barulhenta, cabeça barulhenta, precisa parar. Precisa parar, gente. Pra gente saber para o destino, o caminho, eu preciso saber para onde eu quero ir, o que eu não quero, o que não cabe mais. Tem hora que a gente também vai colocando coisas no espaço que é para vir um novo, mas você tá insistindo em coisa velha.
Aí não tem espaço para o novo, a gente precisa abrir espaço para o novo. E abrir espaço do novo é perdoar, deixar passar, esquecer. Às vezes até o guarda-roupa, às vezes você quer comprar uma roupinha nova, mas não tem espaço da roupa velha lá, do deputado tal, rasgada, você tem que tirar. Né? Um sapato novo, tinha que tirar os velhos, uai. Uai, mulher, tu tem que tirar tudo isso. Como vai viver uma nova jornada presa com coisa velha? Não vai, gente. As coisas têm que conversar. Aquilo que você deseja tem que conversar com as suas ações. Você precisa estar totalmente alinhada com aquilo, com aquele propósito e colocar o teu coração. O teu coração, a tua mente, as tuas mãos devem agir conforme aquilo que você quer. Né? A Helena falou, Fê, Deus já falou comigo da minha missão é cuidar de mulheres, mas o medo me trava. Sou líder de mulheres na minha igreja e não sei o que fazer. Ah, Helena, você não é aluna da comunidade não, né? Você é aluna da comunidade? Então, vem fazer o quadro dos sonhos, nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Vamos vencer o medo. O medo, ele tá sendo uma distração para você. Né? Ele tá te distraindo. Olha aqui o que a gente falou aqui acima, que o medo, ele não pode tirar o que é certo da sua vida. Isso é uma grande distração. Você tá colocando ali, tá colocando o medo, você tá entronando o medo. Em vez de quem tem que estar no trono do teu coração é Deus. É Deus. Então, você está colocando um medo no trono da sua vida. Então, você precisa vencer isso. Você precisa, né? Precisa começar a fazer, entender que não é com as suas mãos. Quando a gente muda o foco, por exemplo, se eu colocar toda essa tarefa que Deus colocou nas minhas mãos e eu for pensar que é com o meu próprio braço, gente, eu vou me esconder debaixo da minha cama. Debaixo do meu edredom eu vou ficar lá escondidinha. Tem coisas, gente, que não é na nossa força, é na força de Deus. A gente tem que entender quem é que tá te liderando. Quem é que tá te liderando? Então vamos pensar aqui, quais são as distrações hoje que têm me afastado da obra de Deus? Como reagimos diante das falsas acusações? Tá perdendo tempo com isso? Não perde, minha amiga. Silencia, deixa que Deus revela tudo. Temos discernimento em identificar quais são os enganos espirituais, o que nós aprendemos com a postura de Neemias diante do medo. São coisas que nós devemos pensar hoje, né? Pensar hoje, quais são? Então, esse momento é importantíssimo, né, gente? Então, que a gente possa entender, né, que nós precisamos fazer. E não precisamos nos distrair. Uma grande obra, gente, é na origem da obra. Foi Deus quem colocou o peso da reconstrução no coração de Neemias, né? No propósito dessa obra, restaurar a dignidade, a identidade, a segurança daquele povo, né? O que impactar essa obra? Jerusalém voltaria a ser um testemunho vivo da fidelidade de Deus. E no custo da obra? Envolvia sacrifício das pessoas, a oposição constante e a perseverança diária. Neemias entende que descer do muro seria interromper o mover de Deus. E da mesma forma, minha jovem senhora, você desistir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é desistir daquilo que o Senhor colocou para ti. É interromper o mover de Deus na sua vida, na vida de tantas outras pessoas. De tantas outras pessoas. Então, Helena, você se colocar o medo nesse lugar, interromper a grandeza de Deus, o mover de Deus na sua vida e na vida de outras mulheres. Agarra no Senhor e vai com medo mesmo, minha amiga. Não desça daquilo que o Senhor colocou. Descer é perder o foco. Descer é trocar o eterno pelo momentâneo. Às vezes a gente
troca o eterno pelo momentâneo, por uma escolha que vai mudar o nosso destino. É igual uma dieta. Uma dieta, gente, às vezes você vai, meu Deus. Tinha dia que eu chorava, tem dia que a gente quer chorar. Você fala, meu Deus, eu quero. É a carne gritando. Mas o que é melhor ali, o momentâneo ou o eterno? Ou que vai vir os benefícios? Então a gente tem que ver será que isso daqui vai contribuir para a minha construção dos meus muros? Não, então eu jogo para fora. Isso aqui vai me distrair? Jogo para fora. Isso daqui vai acelerar o processo? Então eu pego isso daqui. Então é escolhas, discernimento, sabedoria. Descer é permitir que o inimigo determine a agenda. Se ele descesse ali, ele estava dizendo sim para o inimigo. Então, quem sabe para onde Deus o chamou não se move por pressão humana. Ela não se distrai. E o discernimento, ele vai proteger o teu chamado. 4 vezes, foram 4 vezes ele foi chamado para poder sair ali do foco. Mas ele teve firmeza de clareza, ele teve identidade, ele teve discernimento espiritual. Então, o inimigo vai tentar tirar você vai colocar várias distrações. E você precisa ter firmeza de caráter, você precisa ter clareza quem você é como filha de Deus. Uma das grandes, gente, quedas nossas é a falta de clareza do lugar que você foi chamada, de ser filha, sua identidade de filha. Quer você seja quem seja. Porque muitas vezes a gente acha que uma grande tarefa é só para uma grande pastora, uma grande não sei o quê. Não, gente, para o presidente, para o deputado. Não, todas nós somos chamadas, todos nós moramos nessa terra. E todos nós vamos prestar conta de tudo que a gente vem fazendo aqui. O nosso não é um posicionamento. Ficar em cima do muro é um posicionamento. Você está se posicionando. E o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você está distraída? Ai, será que é isso? Será que é aquilo? O Senhor às vezes já te deu 1000 respostas, ainda está ali. Será que é isso? Ai, Senhor. 2026 não é um ano para os distraídos. 2026 é um ano para aqueles que carregam em si aquilo que sabem o que precisam fazer. Que tem uma identidade clara, que tem firmeza no caráter, que tem discernimento espiritual. Não sejamos distraídos. Nem todo convite é oportunidade, nem toda urgência é prioridade, né? Às vezes você tá ali, né, na nossa agenda, tem uma agenda, gente. Tem um planner. Coloque para você o que é importante para você no seu dia, para você realizar. Dica, coloca ali quais são as coisas que são importantes, o que são prioridades. Veja o que é prioridade, anote, coloque, veja, isso aqui traz uma organização para a nossa vida. Às vezes a gente vai precisar, como eu, uma mente tão TDAH como a minha. Qualquer coisa me tira do foco, gente. Sempre foi assim. Aí eu vejo meus filhos, né? Eu vejo os meninos, eu falo, meu Deus, sou eu todinha. Todinha, gente. Eu me vejo nos meninos. Eu nunca fui atrás de laudo, né? Sobre TDAH. Mas é muito, assim, sabe? Muito, muito, muito. Então, é muito engraçado. Então, a gente precisa ter, às vezes, uma agenda, coisas materiais para nos ajudar. Para a gente não sair do nosso foco, do que é mais importante. Né? Do que é mais importante. A grande obra de Deus, Ele nos confiou, exige constância. E não negociação. Hoje, não. Talvez amanhã, não. É constância. É diária, todo dia, todo dia, todo dia. Constância. Constância, gente. E permanecer no muro é permanecer na vontade de Deus.
Assim como Neemias, a gente precisa aprender a dizer não. Um não quando nos afasta do sim do propósito de Deus. Precisamos aprender a dizer não. Qual é a grande obra que Deus colocou na sua mão hoje? O que tem tentado você fazer descer desse muro? Que possamos viver essa convicção de Neemias, né? Quando Deus nos chama para a grande obra, nada é mais importante do que permanecer nela. E é isso, meninas. Hoje a gente conseguiu encerrar no horário. Olha que bênção, né? E é isso, meu Deus. Meu Deus, que livro, não é, gente? Que livro. Que livro. Olha, eu tô assim, impactadas. Impactada. Cada dia é um dia aqui, né? Então, vamos ter uma agenda, anotar o que é prioridade, o que não é, né? E é isso. Oremos. Amém, Gils, amém. É essa a função, mas a gente precisa ouvir essa palavra e já agir. Agir. Sair desse, né, só da emoção. A gente tem que agir, né? O livro de Neemias é o livro que a gente tá lendo, da Bíblia, tá bom? Da Bíblia, livro de Neemias, tá, Renata? Da Bíblia. Então, vamos orar? Que palavra para começar a semana, né? Pois eu vou bem me organizar minha vida. Ai, ai. É verdade, né? Então oremos, né? Então vamos buscar na presença de Deus, Senhor. Nós queremos estar aos teus pés, Jesus, aprender mais de ti. Aprendermos a remir melhor os nossos tempos, a ter discernimento, Senhor, nas nossas escolhas diárias, para que possamos, Senhor, construir os muros das nossas vidas, a reconstruir áreas, Senhor, que muitas vezes foram derrubados, Jesus, muitas vezes pelas nossas próprias distrações. Senhor, que o Espírito Santo revele para cada uma, Senhor, o que é necessário para esse tempo, que não nos distraímos, que mantemos os focos, nossos olhos em Ti, Senhor, na tarefa que o Senhor nos confia. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa história. Cuida, Senhor, das nossas casas, dos nossos familiares, de tudo que formos fazer essa semana, Senhor, a Tua presença possa ser poderosa, a nos envolver, a nos proteger. Abençoe, Senhor amado, quarta-feira, onde nós colocaremos os sonhos no papel, Jesus. Que essas mulheres possam ter a fé, a esperança, Senhor, em Ti, a confiança plena, Senhor, do Teu olhar sobre a vida de cada um. E nós já pedimos também, Senhor, pelo nosso culto no lar que vai acontecer no sábado. Senhor, vai abençoando as casas, as famílias, as mesas, vai preparando os ambientes, Senhor. Que possa haver um grande mover, que o Espírito Santo possa adentrar em cada lar, renovando, fortalecendo. Coloca os Teus anjos, Senhor. Coloca os Teus anjos a partir de hoje, Jesus, já guardando, protegendo os ambientes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Ai, e é isso. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês nesse tempinho. E o livro... Alguém aqui não está no grupo? Tem alguém aqui que tá vindo pro devocional, que deseja entrar no grupo, mas tem que vir pro devocional, né, gente? Se tem alguém que não entrou, manda mensagem, manda um direct. Fê, me coloca no grupo do devocional, que eu te coloco lá no WhatsApp. Porque lá eu já coloquei o nosso próximo livro. Deixa eu procurar ele aqui.
mesmo o nome do livro, gente? Já me deu, foi um branco agora. Já hoje eu vou passar, Miriam. Hoje a gente vai conversar sobre os valores, tá? Ai, meu Deus. Esqueci o nome do livro agora. Hein? Cadê, gente? Cadê minhas amigas? Manda um direct pra mim, tá bom? Ego. Transformando. Ego Transformado, o nome do livro, gente. Peraí. Ego Transformado. Esse aqui, ó. Ego Transformado é o nosso próximo livro, tá bom? Ego Transformado. É o nosso próximo livro. E aí, já vai ser o quê? Semana que vem a gente já encerra. Acho que na metade da semana a gente encerra esse devocional, tá? Semana que vem, provavelmente quinta ou sexta-feira a gente encerra. Porque a leitura desse livro, a gente tá no 6º capítulo. Isso. Aí são 13 capítulos, né? Do Neemias. São 13 capítulos. Então, nós vamos começar na outra semana, né? Já no final da outra semana. Do quadro dos sonhos eu vou lá também no grupo, tá bom? Agora dar os recados, tá? Ego Transformado, já comprem. Quem não está no grupo do devocional, sai daqui e me manda um direct. Fê, me coloca no grupo que eu mando o link pra você, você entra, tá bom? Então vamos, né? Beijos. Que Deus abençoe a todas, que tenhamos um bom dia, que estejamos com Deus, que Deus abençoe a semana, que a gente não se distraia, que a gente não saia do foco e que a gente coloque na nossa agenda o que de fato é importante, tá bom? Que a gente não se perca com tantas tarefas e que elas não nos distraiam daquilo que a gente tem para fazer, né? Às vezes até um excesso de arrumação de casa é uma distração para tirar a gente do foco. Do que é mais importante pra gente, né? Então, cuidado, prestamos atenção nas nossas vidas. Beijos. Na Casa da Fê, no YouTube. Na Casa da Fê, tá bom? Beijos.